depois lá no site o vídeo. Áudio e vídeo ok, muito bem, boa noite. Nós tínhamos mais algumas mulheres conectadas no site, então talvez alguém entre daqui a pouquinho. Estou muito feliz de estar aqui com vocês ao vivo. Eu fiz questão de fazer esse vídeo num ambiente que não fosse aberto, assim, que não fosse Facebook, porque acredito que nós já começamos uma caminhada, assim, de falar algumas coisas que talvez, se alguém caísse de paraquedas, assim, ia ficar um pouco perdida, né, naquilo que a gente estava conversando. Então, por isso que eu fiz questão de fazer num ambiente diferente. Não sei se todas vocês viram, mas a gente abriu hoje de manhã um grupo no Facebook com as participantes ali que eu consegui encontrar o Face. Então, se por um acaso tem alguém aqui assistindo que não tá no grupo do Facebook, me avisa e manda aí que eu, a Stephanie, vamos adicionar depois no Face. Chegou mais gente, a Mariane chegou, boa noite. Pra gente começar, então, gurias, se vocês puderem ir falando, a ideia também dessa ferramenta aqui é a gente conseguir manter uma conversa ali no bate-papo, tá? Então, todas conseguem visualizar o que todas falam, né? Então, a ideia de hoje não é, assim, uma palestra ou um vídeo que só eu vou falar. Eu quero abrir para que a gente possa dialogar, né? Vocês entre vocês, junto comigo, né? Eu vou falar um pouco hoje sobre estar entre mulheres, né? Que eu aprendi, considero algo muito importante, assim. Mas eu quero que vocês também possam perguntar, possam falar, trazer, assim, inclusive como tá sendo, como a experiência, assim, de tá tendo contato com os conteúdos que eu coloquei lá no site, né? Eu tô bem curiosa, assim, porque algumas interagiram, colocaram comentários, mas eu consigo visualizar que várias pessoas olharam e eu queria esse feedback também de vocês, assim, de saber, o que fez sentido, né? E como é que tá essa experiência para vocês. Então, fiquem muito à vontade, né? A gente tá aqui, assim, numa conversa, tá? Boa noite, Mariane. Que bom que tu conseguiu acessar. Todo mundo que tá aqui conseguiu fazer os exercícios? Eu queria saber de vocês, assim, como é que tá? Conseguiram fazer as avaliações? Conseguiram se enxergar? Ou conseguiram tá tirando um tempinho, assim, no dia pra focar em vocês? As gurias respondendo que sim, que bom, que bom. Aham. A Mariana tá dizendo que não recebeu as respostas da avaliação de autoconhecimento. Depois a gente dá uma checada ali, porque às vezes não salva o formulário e aí ele não manda para ti. Mas eu dou uma olhada depois e te respondo. O teste dos impulsores e a matriz, a Fernanda tá falando, né? Os impulsores, aquele teste veio de uma corrente, até eu falei num vídeo para vocês, que eu gosto muito, que é a análise transacional, né? E ele fala de tendências de comportamento. E eu achei que tinha tudo a ver com a nossa conversa sobre forças e fraquezas, porque tu conseguir visualizar, né, sobre tendências do teu comportamento que muitas vezes tu acessa de forma automática, né? Tem tudo a ver. Muitas vezes as nossas fraquezas são acessadas assim, né? De forma automática ali, de acordo com alguma situação da nossa vida. Então, esse teste eu acho que faz muito sentido. Principalmente se a gente conseguir trazer para o dia a dia ali a transformação do impulsor no permissor, que tá ali do ladinho, né? Ele tá de uma forma bem resumida, assim, mas acho que dá pra gente tirar a ideia central ali dos impulsores, né?
Então, entrando um pouquinho no nosso tema de hoje, que é sobre estar entre mulheres, eu queria saber de vocês, assim, se vocês já participaram de algum grupo ou alguma atividade que fosse específica de mulheres. E como é que isso soa para vocês, né? Eu já tive contato com outras mulheres, assim, que detestavam essa ideia de daqui a pouco estar num grupo só de mulheres, né? E eu achava isso muito diferente, assim, né? Porque eu sempre gostei de estar entre mulheres muito pela função de identificação, né? Tipo, eu passo por uma coisa, tu passa por outra, enfim, né? A gente se conecta de alguma forma, mas isso sempre me chamou muito a atenção. E aí, uma questão que eu vivi muito, e aí quero trazer para vocês, assim, passei por várias situações, principalmente em ambiente de trabalho, tá, gurias? Em que o ambiente era muito feminino, eu venho de uma trajetória dentro de recursos humanos, né? A Suzana pode enriquecer bastante a nossa conversa, porque o ambiente dela, a Suzana trabalha na área de engenharia, é muito masculino, né, Suzana? Então, tu pode trazer, assim, essa diferença aí, que vai nos enriquecer bastante. E trabalhando em RH, a gente vê, assim, que a maioria, né, do público, assim, é feminino, né? Só que sempre foi um ambiente muito difícil em todas as empresas que eu passei. Todas, eu posso dizer, assim. Sempre muito pesado, no sentido de competição, né? Eu não sei como é que é a experiência de vocês em relação a isso, assim, né? E já ouvi muitos comentários de ambiente só de mulher, né? Aquele ninho de cobras. Isso sempre me deixou incomodada, porque eu nunca consegui entender muito bem como que mulheres conseguem se machucar tanto entre si, sabe? Faz sentido isso para vocês? Quem já teve experiências assim de trabalhar com grupos grandes de mulheres? Sempre é uma fofoca, aquele diz que me disse, e uma fala mal da outra pelas costas, e aí na frente tá ali tudo bem, tudo maravilhoso, né? Isso sempre me incomodou, né? E eu sempre fui muito na linha assim de que não é assim, que a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio ali, mas eu nunca entendi muito bem o que poderia estar por trás disso, né? Meu interesse, assim. E aí, ao ouvir esses comentários, né, e de mulheres, assim, que, mulher é traiçoeira, que mulher, né, gosta de passar rasteira na outra e tal, eu sempre me perguntava, será que é assim mesmo, né? Então, assim, a questão de competição, de vaidade, né, muita necessidade, assim, de apagar o brilho da outra, né? Eu já vi situações, assim, e vivi, né? A Suzana tá falando que isso nos ambientes de família e vizinhas também, né? É verdade. Mas, assim, alguns perfis de mulheres, assim, com uma necessidade muito grande de apagar o brilho da outra, né? Isso sempre me chamou muito a atenção. Nas empresas que eu passava, de alguma forma eu vi isso acontecer. Se não era comigo, né, alguma situação direta, eu via assim, uma colega ali que se destacava e as outras, né, dando-lhe pau em cima. E isso sempre me instigou, uma coisa assim que sempre me incomodou. E aí, nesse processo de reflexão, assim, que vocês agora estão sabendo um pouquinho mais, né, eu comecei a perceber que quando a autoestima da pessoa ela não tá legal, né, e autoestima, assim, mais pra gente, tá todo mundo na mesma página, né, a expressão autoestima não quer dizer autoestima, é auto de ser auto, né? Eu comigo. Quando a autoestima da pessoa não tá legal, ela também não quer ver os outros bem, né? E eu comecei a refletir muito sobre isso, assim, e pensando
nessa questão de reconexão com a identidade feminina, eu comecei a perceber, né, que geralmente, assim, existe um padrão no perfil das pessoas, né, dessas mulheres, assim, de que aquelas que estavam mais conectadas com aquilo que eu chamei lá no primeiro vídeo, assim, da sua identidade feminina, conseguia olhar para outra de uma forma a querer uma conexão, né? A Stephanie tá falando assim, acho que isso começa desde cedo, porque ela tá no ensino médio, isso acontece bastante, né? Isso acontece muito desde a adolescência, eu tenho registro na minha memória, assim, né? Então, eu acredito que essa questão de competição, assim, tão pesada, às vezes, no universo feminino, vem muito dessa questão de falta de conexão com a nossa identidade feminina, que eu falei lá no primeiro vídeo do módulo 1, né? Percebo, assim, que algumas vezes a gente acaba optando, né, seguir um padrão de comportamento daquilo que não é adequado, assim, que não tá de acordo com o que tá lá dentro do nosso coração, mas mesmo assim, né, a gente reproduz. Então, daqui a pouco tu tá num ambiente em que as pessoas falam mal das outras, daqui a pouco tu vai estar falando mal das outras também, né? Ou então eu via isso muito acontecer com mulheres que tinham filhos. Engraçado que a gente precisa passar pelas situações, né, para depois conseguir visualizar com outros olhos, assim. Eu ouvia muito mulheres, né, e aí pensem na área de RH, daqui a pouco em seleção isso é muito frequente, né, tipo, ah, tem filho, a pessoa já pensa assim, ah, não sei, né, se vai conseguir dar tudo dela e tal. Então, as próprias mulheres olhando, né, para as mesmas, assim, para suas iguais, com esse olhar muito em função do meio que tu tá inserida, né? É uma questão muito forte de influência, a gente se influencia muito, né? E o que acontece nesse processo e que a gente não se dá conta é que existe uma perda de energia aí nesse processo, né? Quando a gente entra, né, numa vibe assim de influência num grupo que é negativo, a nossa energia vai indo também, né? Vai se como se fosse se perdendo, assim. A gente começa a se sentir pesado, dor no corpo é muito frequente, né? A Daisy tá falando que se afastou de alguns grupos, né, de casais, porque as mulheres só ficavam fofocando e é fato, assim, né? Acaba que tu entra numa rotina de relacionamento que é passatempo. Tu tá ali só, tipo, passando o teu tempo e mal passando o tempo ainda, né? Porque tu não tá fazendo nada de produtivo com isso, assim. A Fernanda tá dizendo que esse tipo de comportamento faz ela ficar menos social, né? Verdade. Tá passando por isso no trabalho também. Mas por quê? Né? A gente, daqui a pouco, com um pensamento diferente, entra num grupo assim, né? Geralmente são dois caminhos. Ou tu te sente tão mal a ponto de adoecer, né? Tipo, tu não cabe ali naquele ambiente. Ou daqui a pouco tu é influenciada e quando vê tu tá junto e ok, aquilo ali vira normal pra ti, né? Então a gente acaba optando por essas relações, assim, que num primeiro momento nos traz um prazer, entre aspas, imediato, né? Nos traz uma êxtase, assim, um êxtase de tu tá ali falando, né, de tal assunto, mas quando tu sai da rodinha, assim, ou tipo, acabou o assunto, vem aquele gosto, assim, de, ah, que eu tô, sabe? Ah, perdi meu tempo aqui, né? E acho que a gente tá junto aqui nesse grupo tem um propósito nesse sentido, que é o que eu acredito, né? Que existe uma solução, não é mágica, né? Mas existe um caminho aí possível, né? Para essas escolhas do dia a dia, né? Então, se a gente pudesse examinar, assim, né, o nosso
próprio coração, a gente encontrar, né, necessidades aí que as nossas habilidades enquanto mulher fossem aceitas e reconhecidas pelas outras mulheres também, né? Aquela coisa assim de, eu quero estar com quem pensa, né, na mesma linha de pensamento que eu, assim, né? E aí eu acho que começa o nosso movimento de cura, né? No sentido de parar de se iludir, assim, que daqui a pouco, um pequeno paliativo para as coisas do dia a dia que não estão te fazendo bem vão adiantar para as grandes coisas, assim, né? Então, vai muito na linha da gente conseguir ser franca e olhar para isso, né? E pensar, bom, esse ambiente aqui não é o ambiente que vai me fortalecer, né? Ou a companhia, essa companhia não é a companhia que vai me fortalecer, né? E aí, eu quero perguntar para vocês, assim, hoje, né? Quem são as relações que fortalecem vocês, né? Vocês conseguem visualizar, assim, se existe hoje, né? Relações, assim, que vocês... cada vez que eu entro nessa conversa com uma amiga ou com um grupo de mulheres, vocês saem fortalecidas, né? Que relações que vocês mantêm, assim, que se sentem empoderadas, né? Nós não estamos habituadas a pensar sobre isso, né? Eu digo por mim, assim, até pouco tempo atrás eu não pensava nesse sentido. Eu sentia um incômodo, e aí me identifico com alguém que comentou, assim, que alguns grupos de pessoas eu não tinha prazer nenhum de estar junto, e para mim era um martírio, assim, porque as conversas ficavam num nível que eu não tava afim, né? E aí a gente vai vivendo, né, a nossa vida sozinha, né? Porque qual seria a alternativa? Tu tá sozinha, tu tem teu parceiro, daqui a pouco, né, marido, enfim. Tem alguns assuntos, né, ou alguma forma de pensar que ele talvez não vai entender na plenitude, porque ele vem de outra natureza, né? E tem assuntos às vezes que é dele que tu quer falar e com ele não vai dar, né? No sentido assim de poder desabafar, de poder ter uma troca diferente, assim. A Suzana tá falando, tem apenas uma amiga que considera ser inteira e sem me sentir julgada. Tamo junto. Como é difícil, né? Entre nós mesmas, assim. A Deise tá falando que tem uma amiga que as conversas sempre são importantes e enriquecedoras, né? E a Deise tá falando agora temos as outras nesse grupo, né? E é nesse ponto que eu queria chegar, assim, né? Do quanto a gente precisa olhar para nossa rede de apoio, né, entre mulheres, como também uma possibilidade de ser um remédio, né? Um remédio para nós, assim. Um remédio para que a gente esteja mais empoderada, para que uma alimente a outra, né? E aí eu falo para vocês do estar em grupo, né? Eu sou uma apaixonada, assim, por trabalhos com grupos, né? Tanto é que essa iniciativa veio muito disso, assim, porque eu tive uma vivência que para mim foi, assim, um divisor de águas na minha vida. Foi uma formação que eu fiz, né, para trabalhar com grupos, que foi um período de 1 ano e meio, né, onde nós tínhamos encontros frequentes e o objetivo era trabalhar o autoconhecimento, né? E aí eu trago para vocês, assim, o quanto é possível tu estar num grupo onde os interesses são os mesmos e uma pessoa alimenta a outra, né? E essa é a grande sacada, assim, que eu quero trazer para vocês, de estar em grupo entre mulheres, né? Eu pude experimentar isso recentemente, assim,
ali nesse espaço grupal é um espaço que tu vai estar sem máscaras, né? Porque imaginem assim uma grande sala de espelhos, tá? Tu tá ali no meio e a sala de espelhos, para onde tu olha, tu tá enxergando um pouquinho de ti, né? Então, tu olha para pessoa tal, vou usar os nomes de vocês aqui, tá? Tu olha para Suzana e tu te vê um pouquinho. Tu olha para Daisy e tu te vê um pouquinho, né? Às vezes, daqui a pouco tu vai olhar para Dani e vai ver uma faceta em ti que talvez tu não gosta muito e te incomoda nela, mas na verdade tu tá olhando é de ti. Faz sentido para vocês isso que eu tô falando? A Suzana tá falando que tem buscado anos a minha tribo, assim, a tribo dela, né? Um local que ela possa se sentir acolhida em casa. Uhum. As gurias falando que se sentem como esponjas, assim, né? A gente absorve muito essa energia das outras pessoas, né? E aí, então, falando um pouquinho dessa possibilidade de estar em grupo, né? Existe uma troca que é muito rica, assim, que eu quero trazer um pouquinho para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram falar na janela de Johari. Alguém aí já ouviu falar na janela de Johari? Esse cara inventou uma teoria, não vou me deter muito aqui, tá? Mas assim, só para trazer uma visão geral para vocês, seriam 4 quadrantes da nossa daquilo que as pessoas enxergam em nós e que nós enxergamos em nós mesmos, né? E ele fala assim que tem partes que são cegas para nós mesmos, né? E o único jeito que eu vou conseguir abrir, pensei numa janela, né? O único jeito que eu vou conseguir abrir a janela nessa parte que é cega para mim é sendo alimentado pelo olhar da outra pessoa, né? Então, ele fala assim, são 4 quadrantes. Então tem a parte que é cega para mim, tem a parte que é cega para os outros e só eu conheço. Tem a parte que é aberta, né, para mim e aberta para os outros, os 4 quadrantes. Né? E eu quero falar dessa que é cega para mim. Né? Nessa experiência que eu tive com um grupo de autoconhecimento, muitos elementos do que hoje, né, eu consigo mapear em mim estavam cegos. E aí eu quero trazer exemplo bem literal, assim, para vocês, tá? Eu tinha uma característica muito forte, tenho ainda, né? Eu sou muito crítica e muito. Como é que eu diria a palavra assim? Perceptível, tô sempre captando, a anteninha tá sempre ligada, né? Eu sou psicóloga, então eu tenho que estar pegando nas entrelinhas ali. E isso as pessoas percebiam muito. Só que a fisionomia que eu fazia, muitas vezes, né, dentro desse grupo, era uma fisionomia assim, sabe? Que passava uma mensagem para aquele grupo, mas que eu via refletida a mensagem nos grupos da minha vida, assim, trabalho e tal. E muitas vezes gerava reação nas pessoas de não conseguirem falar direto comigo porque achavam que eu ia ser muito dura, né, ou muito direta nas respostas e gerava um afastamento. Só que eu não tinha noção por que que isso acontecia, né? E eu precisei então passar por esse processo dentro do grupo para que as pessoas começassem a me alimentar naquele quadrantezinho ali cego para mim, né? Foi um trabalho ao longo de meses, né? Eu falei para vocês, 1 ano e meio, que os feedbacks me alimentavam, né? Então, as pessoas falavam, olha, Carol, quando eu falo alguma coisa, eu olho para ti e te vejo com a cara fechada, e isso me dá a entender que, nananã. Trazendo um exemplo para vocês, tá? Do que estar em grupo pode liberar. Porque a partir daquele momento eu comecei a me dar conta e não veio com peso, sabe? Veio assim no sentido de ser alimentada mesmo. Né?
E assim, N questões. Outra questão que eu acho super válida de trazer para vocês, assim, e que é uma coisa muito frequente nas mulheres, é a questão da insegurança, né? Insegurança, às vezes, no falar, insegurança no sentir, né? Às vezes a gente tem lá a nossa intuição, mas não coloca ela de maneira segura, logo as pessoas não dão credibilidade para isso, né? E isso num grupo de pessoas, tu consegue trabalhar, né? É uma forma de trabalhar. Por quê? Existem técnicas que podem ser trabalhadas, né? Mas principalmente as outras pessoas vão te alimentar, né? De insumos que tu vai conseguir fortalecer o teu músculo da segurança, né? Autoestima também é uma coisa muito interessante de se trabalhar quando a gente está em um grupo, né? E aí falo de um grupo como o nosso aqui, por exemplo, né, que estamos todas aqui no mesmo propósito, todas querem se conhecer melhor, todas estão buscando, né, uma rede também de apoio que possa trazer isso, né. Eu vi momentos, e aí eu quero trazer uma situação que não foi comigo, foi com uma outra pessoa, mas que eu acho que ilustra muito, assim, que era uma menina que tinha um trauma de infância, né? Teve uma situação com os pais, assim, que foram separados e tal. E ela tinha muita dificuldade quando a discussão começava a ficar um pouco mais aflorada, assim, né? No sentido de, eu tô colocando, né, aqui o que eu imagino, o que eu quero, e a outra pessoa também. E ela tinha várias reações físicas, assim, ela ficava ansiosa mesmo, tinha crise de ansiedade. E uma vez nesse grupo aconteceu uma discussão bem forte, assim, que era necessária para as duas pessoas que estavam discutindo, porque as duas precisavam trabalhar em si a questão de colocar limite para o outro. Né? Então foi uma vida inteira de não dou limite, eu não dou limite, as pessoas passam por cima de mim, até que chegou no momento de inverter. Agora eu vou dar o limite, o outro também dá o limite, então houve um embate. Que aí, se a gente tá num grupo que tá no mesmo propósito, até uma briga fica bonito de ver, sabe? Porque a gente tá vendo ali as duas pessoas que nunca lutaram por aquilo que elas queriam, ali botando a sua vontade, a outra botando a sua vontade, até que, aliviou. Era isso que eu precisava me impor, né? Tá, mas voltando ao exemplo da menina, eu me empolgo, são muitos exemplos. Ela viu essa situação, né? E o grupo todo tava ali assim, vai lá, né? Envolvido na discussão ali. Daqui a pouco ela teve uma crise fortíssima de ansiedade, assim, né? Bom, eu sou psicóloga, eu já vi algumas coisas, mas uma crise como a dela, num ambiente como o que a gente tava ali, eu não tinha visto ainda. E aquilo gerou uma reação nas outras mulheres que estavam junto, né? Nós paramos, assim, tudo para atender ela, né? E ali veio um processo que foi tão bonito, de catarse, assim, dela começar a falar coisas que ela lembrava da infância, né? Até que ela conseguiu acessar a memória, que era a base de todo esse processo da ansiedade. Né? E o movimento das outras pessoas. Aí vocês imaginem, nós estamos falando de uma coisa super profunda, que foi um trauma dela, né? Imaginem falar isso para qualquer pessoa, né? O risco que nós temos, assim, de nos sentir desprotegidas. Mas ali era um ambiente tão seguro, tão acolhedor. Todas as mulheres, tá? Foi um movimento, assim, todas as mulheres levantaram, foram até ela e acolheram aquela dor. Pensem assim, tem muitas mães aqui, tem uma mãezinha que vê o seu filho chorando porque, sei lá, tá com dor de ouvido, um exemplo, tá? Aquele amor que tu sente, assim, vontade de agarrar e tirar aquela dor com a mão, foi isso que a gente viveu ali naquele momento, né? E para ela gerou frutos e para todo mundo que tava ali gerou frutos. Né? Então, a Deise tá falando é o lado materno, falando mais alto, né? É o lado materno que
fica aqui aflorado, né? Mas que é uma característica da nossa alma, até para quem não tem filho, né? Ou para quem não pode ter filho, ou para quem escolheu não ter filho, né? A mulher tem um instinto de maternar, que vai maternar a amiga, vai maternar muitas vezes o marido, né? Mas é nosso. E naquele momento lá, foi um dos momentos, né, ao longo dessa minha trajetória, assim, que eu vi o poder de estar entre mulheres. Porque todas se comoveram no sentido assim de a gente sabe o que tu tá passando. Mesmo quem não passou, a gente te entende. E gurias, assim, eu posso dizer pra vocês que eu chego a me dar um arrepio só de lembrar da cena, porque foi muito linda, muito intensa. E um amor, né? Acho que a palavra é essa, assim, um amor, e me fez sair desse processo todo com um desejo muito grande, assim, de expandir aquele sentimento ali, sabe? Para as outras pessoas. E claro, depois passando pelo meu processo de maternidade, enfim, né, esse desejo ficou muito mais forte, mas de poder levantar essa bandeira entre as mulheres e dizer que é possível estar num ambiente ou ter um grupo, né, que nos acolhe a esse ponto, sabe? De olhar lá para dentro da outra pessoa e dizer eu tô contigo aqui. Não interessa se é o teu lado negro da força que tá aparecendo, se é o da luz, né? Interessa que nós estamos juntas aqui e nós vamos em frente. Isso é empoderamento, né? Isso muda vidas, mudou a minha a partir daquele momento ali, né? Muda vidas, assim, né? Então, um grupo de mulheres que se propõe, né, a essa caminhada rumo a essa reconexão com a sua alma feminina pode construir um ambiente de força muito potente, né? Eu tô olhando aqui para vocês, tem algumas que eu não conheço muito bem, que apareceram assim ao longo desse processo todo, né? Mas que eu olho e eu fico querendo saber da história, porque eu já consigo imaginar assim que talvez tem duas Danielas, tá? Que talvez uma Daniela tenha muito a ensinar para outra Daniela, que vai conseguir ensinar para Daisy, que a Daisy vai ensinar para Lisiane e assim a gente vai se alimentar, né? A Marta tá falando que quando estamos juntas na busca de um objetivo comum, não entendi, toda se vê na outra, né? A gente experimentou um pouquinho disso lá no Detox, quem fez o Detox. Comigo a Marta tava lá, né? A Lízia acho que tava lá, a Fernanda também. Foi uma amostra grátis, assim, bem curtinha, né? Mas de uma roda, que era uma roda de apresentação, que era para ter ali no meu planejamento 30 minutos, né? E acabou virando ali a manhã toda praticamente, né? Aonde vocês puderam contar um pouco das histórias de vocês, né? E cada uma com a sua história totalmente diferente, mas que em algum ponto se conectava. E o mais lindo para mim que estava ali conduzindo, mas numa posição diferente, porque eu conseguia visualizar todas vocês assim com o meu olhar, né? Tri aqui torcendo para que fosse adiante, era ver o olhar de cada uma, né? Eu me lembro que teve uma situação assim, não falando nomes, mas uma situação de uma pessoa que compartilhou e a outra olhou, mas parece que olhava lá no fundo da alma e dizia: eu já passei por isso, tu vai passar também e vai sobreviver, enfim, né? Então, esse poder está conosco, assim, está na nossa mão, né? E aí começar a pensar, né, aquilo que das histórias que se conectam, né, de alguma forma, as histórias também são curativas. No momento que eu tô contando a minha história aqui para vocês, eu tô me curando em primeiro lugar. Mas assim como eu, daqui a pouco outra pessoa, né, passando por uma situação parecida,
vai poder se curar também, né? Então eu queria trazer um pouco dessa experiência, assim, para vocês e principalmente ter um espaço aqui que a gente pudesse, de alguma forma, conversar, né? Então, dizer assim que olhar para toda essa face feminina sozinha é um caminho interessante. A gente consegue, a gente vai ir, né, até um ponto, a gente vai conseguir se olhar, a gente vai conseguir, né, se entender. A gente vai ficar refletindo ali no nosso mundo interno, né, sobre as nossas possibilidades, enfim. Mas em algum momento dessa caminhada de autoconhecimento, vai ser necessário que a nossa reflexão encontre outras, né? Vai ser necessário que os nossos pensamentos encontrem o de outras pessoas que pensam, não digo igual, não é igual, mas que pensam no mesmo propósito, né? Que é o de melhorar, de evoluir, né? E é nesse compartilhar, né, de ideias, sentimentos, né, interpretações, sentimentos principalmente, porque hoje em dia, na forma como nós vivemos a nossa vida, com as pessoas que nós nos relacionamos, poucas vezes nós conseguimos ter um diálogo tão profundo e poder olhar para o outro e dizer, cara, eu não tô bem, eu preciso, eu tô triste, eu tô chateada, né? Então, acredito que é nesse compartilhar franco, assim, de eu poder olhar pra vocês e dizer, gurias, eu não tô me sentindo bem, preciso de um colo, né? Ou, ai, passei uma situação muito difícil, não tô conseguindo elaborar, não sei o que fazer com isso, né? E ter um espaço onde as outras mulheres vão olhar pra mim e vão dizer, tá bom, tu não sabe o que fazer, talvez a gente também não, mas vamos botar aqui na mesa, né? Vamos ver o que é esse sentimento, esse processo, né, que traz a nossa cura interna, nossa cura de alma, né? E não só cura, mas desperta a potência, né? E possibilita principalmente uma transformação pessoal. Né? Então eu acredito assim que existe um caminho sim que é solitário, cada uma precisa trilhar o seu, mas que em algum momento o caminhar em grupo vai fazer com que vocês possam dar um salto gigantesco nesse autodesenvolvimento, né? Cada uma dentro do seu propósito, assim, né? A Diana tá falando que autoconhecimento é a chave para tudo. É verdade, verdade. Uhum. A Suzana tá falando, às vezes, só de conseguir narrar o que estamos sentindo já nos cura. É verdade, por isso que o processo de terapia é tão importante, né? É tão revelador, assim, né? Eu não sei quem faz terapia aqui, eu sei que tem uma colega, né, aqui, a Deise também é psicóloga. Esse processo, às vezes, só de tu sentar naquela poltrona, assim, olhar pra tua psicóloga, né? Na verdade, ela às vezes nem importa, assim, só de tu poder falar e ao mesmo tempo que tu tá falando, tu tá te ouvindo, né? E aí tu mesmo começa a te dar conta das respostas que tu precisa, né? A Suzana tá falando que eu amo esse momento. É verdade. A Dani tá falando no nosso dia a dia nos deparamos com pessoas que não querem saber do que te aflige, é verdade, ou que tu tem desejo de mudar. Então acredito que esse grupo vai nos impulsionar, nos mostrar que não estamos erradas em querer mudar e nos conhecer. Uhum, é isso aí, é verdade. É verdade, né? Por isso que é importante a gente começar a despertar para um caminhar de vida consciente, né? Então, assim, começar a pensar por que eu escolho os relacionamentos que eu tenho hoje? Por que eu escolhi? Né? Essa é uma pergunta que eu não me fazia um tempo atrás, assim. E eu tinha uma sede por querer fazer amigos, 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 aquela coisa da quantidade, assim, sabe? Ah, eu quero ter muitos amigos, né? E a qualidade se perde,
nesse meio todo, assim, né? Então, foi um processo meu de passar a olhar para minha rede de apoio, rede de contato, a rede de amizade, de uma forma mais crítica, no sentido assim, eu me relaciono com essa pessoa, mas o que que nos conecta? Né? Não sei se vocês já se fizeram esse exercício. Né? Às vezes relacionamentos assim que tu sempre tem um entrave, sempre tem um entrave. O que que conecta? Né? É o propósito de vida, né? A visão de mundo, ou é simplesmente coisas assim que talvez não são tão relevantes para ti, né? Então, o que tá ali naquele relacionamento como base, né? Ahn, aham. A Fernanda tá falando é a tranquilidade de saber que não está sendo julgada. Ai, é maravilhoso. Mas nunca senti da mesma forma ou compartilhar e ouvir com um grupo de mulheres no detox. Aham, legal. Foi um momento bem interessante, né? Isso aí, gurias. A Daniela tá falando poder falar com confiança, pois ali na terapia nada vai ser usado contra mim. Ah, é verdade, tem isso ainda, né? E isso é uma coisa que em grupo é muito interessante de visualizar, tá? Às vezes, a outra pessoa que tá ali contigo no grupo pode até usar alguma coisa que tu falou, né? Mas se ela está na conexão ali do que é esse propósito, ela vai usar para te lembrar, né? Porque muitas vezes a gente se contradiz, assim. Nós falamos uma coisa, dali um tempo, né? Mudou e se perdeu, enfim. E essa sala de espelhos que eu falo para vocês, que é o estar em grupo, nos ajuda nisso. Né? Isso aí. Ai, eu quero ler os comentários agora, falando e lendo, né? É complicado. Mas, gurias, então era isso pro nosso encontro de hoje. Eu vou falando, já falei 50 minutos. Meu propósito era ficar 1 hora aqui com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma questão que queira colocar aqui, né? Vamos nos encaminhando para encerrar, né? Para mim é muito bom, assim, eu gosto muito de falar, né? Vocês já devem ter percebido. Mas ter essa interação aqui com vocês, para mim é maravilhoso, assim, né? Eu saio cheia, né? Cheia, com vontade de fazer milhões de coisas, assim, né? E poder trocar, eu acho que é o que mais enriquece, assim, né? A Fernanda tá dizendo, eu sinto tanta hostilidade nos ambientes que estar em grupo é uma experiência nova, entre aspas, né, pra mim. É verdade. Uhum. A Stephanie tá falando, me sinto extremamente acolhida na terapia, pois muitas vezes falo com amigos e me sinto mais pra baixo ainda. É verdade. Então vamos nos desafiar a, a começar a analisar as nossas relações. Por que que nós nos relacionamos com pessoas que não nos fortalecem? Né? Nós precisamos saber responder essa pergunta. Né? E bom, as pessoas que eu tô me relacionando não me fortalecem, ok, mas e aí? Né? Como é que nós vamos criar uma rede que nos fortaleça? Né? Só de nós estarmos aqui juntas, assim, né? Acho que fica a dica, né? Vamos criar essa rede, né? Eu fiz questão de fazer o grupo lá no Facebook justamente por isso. Eu não quis fazer no WhatsApp porque às vezes, né, um monte de grupo e fica aquelas conversas assim, e acho que ele não fez quando dá, né, e sente interesse, a gente pode olhar, mas o grupo é nosso, né? Então, se vocês quiserem postar coisas que vocês acham interessantes, que podem enriquecer, né, tudo isso que é a nossa busca aí que a gente tem falado, fiquem à vontade. A única coisa que eu vou pedir, e até eu moderei ali, é que não incluam pessoas de fora, tá? Por quê, gurias? Porque assim, esse workshop online, ele foi gratuito, né? Então se inscreveu quem sentiu um chamado ali no seu coração. Como vocês devem estar percebendo,
aqui nós temos 11 pessoas. Nós tínhamos 40 inscritas. Eu vi que várias pessoas me mandaram mensagem, hoje eu não consegui responder, dizendo que não iam conseguir estar aqui com a gente, assim. Mas o que que acontece? A gente já começou lá na segunda-feira, né? A gente já começou lá na segunda-feira falando de alguns temas, vocês fizeram exercícios e tal. Então, daqui a pouco, se vier alguém de fora para aquele nosso grupo lá no Facebook, a pessoa vai cair de paraquedas porque não teve essa caminhada, né? Então, na ideia da gente construir uma rede de apoio que realmente se fortaleça, vamos manter o grupo nosso por enquanto, né? Quando houverem os outros workshops, talvez se em algum momento tiverem vontade de juntar e fazer um grupo só, daí beleza, né? Mas por enquanto vamos deixar o grupo só nosso. A Marta fez uma pergunta: quando terminar o webinar online, como serão os outros encontros? Marta, o workshop online, então foram 4 dias, tá? Amanhã é o último dia. Os conteúdos que estão lá no site vão ficar disponíveis para vocês acessarem até domingo, tá? Domingo à noite. Vai ficar ali direto, tá? Amanhã, então, é o último dia, eu vou lançar o último conteúdo para vocês, né? E depois eu vou falar também da continuidade, né? Como é que a gente pode continuar essa rede, mas isso amanhã. A Suzana tá falando que se sente muito nutrida com esses assuntos de autoconhecimento. Eu também me sinto realizada, assim, é para isso que eu nasci. E é engraçado que isso começa a gerar uma urgência de querer se relacionar com pessoas que falem sobre isso e de poder trocar. E no momento que a gente se coloca em movimento, as coisas começam a aparecer, assim, né? A Suzana, por exemplo, vou me permitir falar, Suzana, a gente se conheceu há muito tempo atrás, né? Bah, agora eu parei pra pensar, faz muito tempo mesmo. A gente trabalhava na mesma empresa e pegava a van de manhã todo dia, né? Juntinhos de madrugada. E aí a gente ia conversando, assim, e tal, e mantemos o contato, a gente não se fala muito, e agora a gente se redescobriu, então eu tô bem feliz que tu tá aqui, Suzana. A Fernanda tá agradecendo, né, que o trabalho enriquece as nossas almas, gratidão é toda minha pela disposição de vocês, né. A Mariane também tem curiosidade de saber como se darão os próximos encontros, então amanhã eu vou liberar para vocês essas informações. A Dani tá perguntando se dá para escrever no grupo ajuda em alguma situação que estamos passando, né. Acho que sim, Dani, fica à vontade, assim, se tu quiser compartilhar. Eu acredito, como eu falei para vocês nesses 55 minutos, que existe muito poder entre mulheres, né? Todas nós estamos juntas com esse propósito, por que não, né? Acho legal, assim, esse empoderamento, porque daqui a pouco outra pessoa do grupo pode te dar uma outra visão que tu nem imaginou, né? Então, se tu se sentir confortável, compartilha, assim, tá? A Deise está agradecendo, então, que adorou. Eu também adorei estar aqui com vocês, tá? Quero deixar um beijão para cada uma que conseguiu acessar. Fiquei muito feliz, assim, de ver os nomezinhos de vocês aqui do lado, assim, tô muito feliz mesmo. E a gente tem uma coisa, né, gurias? Olha aqui que eu tenho para vocês, ó. Quem já leu? Quem já leu? Ah, esse livro é maravilhoso, tá? Esse aqui é meu presente. Infelizmente eu não vou conseguir dar para todas, né? Mas eu quero fazer um sorteio rapidinho com vocês agora. Até ficou fácil, porque tem 11 pessoas. Só que assim, ó, gurias, eu sou um pouco amadora, tá? Nesse sentido. Então eu vou fazer um sorteio caseiro, assim, pra vocês. Até eu tô olhando aqui, eu esqueci de pegar um negocinho pra botar. Eu vou escrever os nomes de vocês, tá? Num papelzinho, pode ser? Deixa eu ver, nós temos 11 pessoas aqui. Tá todo mundo aí ainda? Então eu vou fazer rapidinho, tá? A Daniela, que tá ali, só a Daniela é a Dani Kerber, né? Kerber. A Daniela Oliveira. A Daisy. A Diana. A
Fernanda, a Lise, a Mariane, a Marta. Não, gurias, eu vou fazer uma coisa mais simples, né? Olha como eu sou boca aberta. Não. Vocês vão escrever um número aí pra mim. Ah, mais simples, né? Vamos lá. Eu vou escrever, então eu tava escrevendo aqui, eu ia tirar no papelzinho, tá? Mas eu acho que é mais fácil. Vocês digam um número de 1 a 11. Ah, a Diana super prática e me sugeriu. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. É 11 comigo, tá? Então tem 10 participantes. Então, de 1 a 10, eu vou escrever um número aqui. Ai, tá louco, né? Pessoa de humanas é brabo. Vamos lá, peraí. Eu vou escrever um número aqui. Já escrevi. Chama uma por vez pra falar. Então tá, vamos lá. Vou começar pela minha lista aqui, tá? Tá, a Lizzie já falou o número. Não foi, Lizzie. A Daniela. Não a Oliveira, a outra. Daniela 4, não foi, Dani. A Daniela Oliveira, pode falar o seu número. 7, não foi também. A Daisy. Calma, gente, calma. Olha aí, ó, deu problema. As duas falaram o mesmo número. A Stephanie falou 8 e a Daisy falou 8. Ia ser a Daisy que eu ia chamar agora. Tá. Ainda bem, Stephanie, porque... Vamos lá. A Mariane, vocês estão falando sem eu chamar, mas tudo bem. A Daisy, a Diana já falou. Sorteio é melhor, a Liz tá falando. Tá, vamos fazer sorteio então. Eu já escrevi o nome de todo mundo aqui. Senão já vai dar confusão nos números. Peraí. A Marta. Eu terminei na Marta aqui. Sumiu os nomes agora, rapidinho. A Marta, a Stephanie e a Suzana. O número era 8, por isso que eu me perdi ali, porque duas falaram no mesmo momento. Alguém aqui que tá aqui online já leu esse livro? Ou já começou a ler? Na trave. Tá, vamos lá, rapidinho, gurias. Deixa eu só contar, ver se tá todo mundo aqui. Esse livro, ele tá esgotado até na Saraiva. Eu fui comprar pra fazer o sorteio com vocês e ele tá esgotado. Tá, vou botar assim, ó. Tá, vou botar todos os papeizinhos aqui dentro. Ó, que eu tô sem o saquinho pra fazer, tá? Mas eu botei o nome de todo mundo aqui, boa sorte. Deixa eu só dar uma sacudida aqui. Ó, barulhinho, estão ouvindo? Vamos lá, então. Tá, deixa eu vir pra frente da câmera aqui. Sortear uma pessoa. Aqui, peguei um nome. Vamos ver juntas. Ah, olha aí, ó. Vocês conseguem ler?
A Mariane ganhou o livro. Parabéns, Mari. Depois a gente combina direitinho como é que eu vou te entregar ele, tá? Azar, guria. Então tá, isso aí, tá? Um beijão pra todas vocês. Foi muito bom ter vocês aqui. Vamos nos falando. Amanhã vai ter coisas lá no site ainda, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus. Um beijão pra todas. E boa noite pra nós, tá? Quem não fez os exercícios ainda pode ir lá fazer. Lembrem que até domingo, tá? Um beijão e gratidão por todas estarem aqui. Beijo, gurias. Tchau, tchau.